comprimidos este programa de diálogo tarde na TVS, assinala-se esta segunda-feira o Dia Internacional do Trabalhador, uma data instituída para refletir sobre aquilo que tem sido o desempenho dos trabalhadores e a sua relação a nível do mundo laboral. Para falar deste assunto, tenho aqui nos estúdios alguns sindicalistas para abordarmos a questão do movimento sindical em São Tomé e Príncipe. Justamente aqui onde me encontro na mesa tenho João Tavares, Albertino Castro, Damires Assunção e Fátima Maísa. E temos uma plateia também presente que vai ter alguma intervenção relativamente ao tema que vamos discutir. Começaria justamente por João Tavares. João Tavares, o que é que se pode falar do movimento sindical quando o país completa os 48 anos da sua independência já em julho próximo? Antes de mais, queremos agradecer a TVS pela oportunidade e dizer que no quadro do 1º de maio, a UNSTEP programou algumas atividades, dentre elas esse debate, e falar do movimento sindical. Teremos que talvez sintetizar um pouco aquilo que é o movimento sindical em São Tomé e Príncipe. O movimento sindical começou desde o período colonial, em 1949, quando criou o sindicato que é a Sinécia. E depois da independência, nos anos 80, então, trabalhou-se também na criação de um novo sindicato, um novo cenário, que, a partir dos anos 82, criou-se as primeiras células do movimento sindical em São Tomé e Príncipe, e em 1989 criou-se a Central Sindical, a UNSTEP-CS. Depois da mudança, surgiu uma nova força sindical, que é a UGT, STP, e depois, durante esse período, foram surgindo vários sindicatos a nível do país, produto da liberdade sindical, das convenções da OIT e da lei sindical, que na altura era a lei 6, lei 4 de 1892, e a lei 5, também a lei 5/92, que são as leis que viabilizaram a liberdade sindical em São Tomé, à luz do artigo 42º, na altura da Constituição, e recentemente, atualmente, na nova Constituição, que é o artigo 43º. Na base disso e das convenções do OIT, então, o movimento sindical foi crescendo e ganhando força em São Tomé e Príncipe, apesar de algumas situações. Como é que se pode contextualizar o movimento sindical durante este período, numa altura em que lidamos atualmente com novas matizes laborais em função das crises económicas e financeiras, que não é exclusivamente de São Tomé e Príncipe, mas sim uma crise global? Sim. Da nossa parte, nós entendemos que é o período que o movimento sindical deve ser mais forte, porque a tendência neoliberal é mais violenta e o objetivo é, digamos, sufocar a força sindical. Por isso que nós fazemos apelo de que deve haver mais união, mais solidariedade, mais unidade entre os trabalhadores e não ceder-se perante algumas intimidações e não serem vulneráveis à tendência de corrupção, porque também no movimento sindical há essa tendência. Damires Assunção, partilha desta tese? Sim, lógico, porque os desafios são tantos, podemos até sintetizar que não é fácil essa tarefa, mas nós socorremos das leis, das normas vigentes, para podermos fortalecermos mais e também
também temos a questão da formação, da capacitação dos membros, como forma também de dar ferramentas suficientes para que possamos ter um movimento sindical mais forte, mais coeso, mas nunca descurando da questão das leis que são o nosso suporte. Portanto, o movimento sindical tem à sua frente, desde a sua criação, justamente falou nos anos atrás, os rostos femininos, e temos aqui um dos rostos femininos do movimento sindical, Fátima Maísa. Como é que tem sido o seu trabalho enquanto mulher neste movimento sindical? Boa tarde, para a oportunidade que nos dá. E eu, a falar do movimento da mulher na ONCEP, desde o tempo que eu comecei como membro. Começou em que ano? Comecei em 2006, quer dizer que o sindicato já existia, comecei em 2006, o departamento, provavelmente, segundo a história, foi criado acho que em 2000, se não estou no erro. E eu, dessa parte, desde 2011 para cá, tenho assumido o departamento com o intuito de emancipação das mulheres, empoderamento, sobretudo. Mas nota que, de facto, há essa necessidade e esse engajamento por parte das mulheres abraçarem o movimento sindical? Sim, é preciso que haja muito trabalho. Porque nós sabemos que nós, as mulheres, temos aquele costume de acanharmos. Mas e como é que consegue conciliar o seu trabalho profissional, a sua atividade doméstica, como mãe ou não, e o movimento sindical? É assim, a gente, como trabalhadora, após o horário laboral, é que a gente está aí no sindicato a exercer com aquela vontade. Se não tivesse vontade, não estaríamos aí a exercer essa atividade extra, não iria extra, fora do horário normal de serviço, de forma que nós possamos ter um sindicato forte. Exatamente. Albertino Castro abraçou este movimento sindical, é também um dos sindicalistas da ONCEP, Organização Nacional de Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, e acredito que a sua tarefa também tem sido árdua. Sim, obviamente, porque sabe que o sindicalismo em São Tomé está percorrendo esse trajeto complicado, difícil, tendo em conta a situação conjuntural e também um pouco a mentalidade que faz os empregadores com relação ao sindicato. Ainda existe aquele tabu de que o sindicato é inimigo, é rival, e não vê o sindicato como parceiro, como alguém que ajuda o entidade patronal a desenvolver, a fazer crescer a empresa e serviços. Logo, é verdade que para mim também, a fazer essa carreira, ao princípio, com muitas pessoas também têm esse mesmo problema, não conseguem na bancada ver o que se passa no terreno. A vida sindical não é muito fácil, é complicado porque muitas vezes nós acabamos tendo duas espadas e dois gumes. Ali é uma espada com dois gumes, porque que corta de um lado e corta do outro. Nós temos o patrão que às vezes não gosta de nós, e também que muitas vezes também não gosta de nós, porque existe a lei que a gente tem que exigir que seja aplicada, tanto para o lado patronal como para o trabalhador, porque de um lado nós defendemos o interesse do trabalhador e também defendemos o interesse supremo da empresa. E logo, tudo que lesa a empresa, nós também não podemos compactuar. Devemos falar também que nós também muitas vezes atacamos, temos obviamente que exigir o trabalhador que cumpre com os seus deveres e às vezes os trabalhadores não gostam. E também do lado do patronal também, nós também exigimos que o patrão cumpra com as suas obrigações para com o trabalhador, para que os direitos fundamentais do trabalhador sejam salvaguardados. Aí há sempre essas controvérsias que acontecem. Exato, como fizemos referência, temos aqui uma plateia, também elementos que fazem parte do movimento sindical. Perguntava a um dos elementos da plateia como é que vê o movimento sindical em São Tomé e Príncipe, quais são as dificuldades e que desafios o movimento sindical tem pela frente nos próximos anos. O microfone, sim. Boa tarde. Está a funcionar? Boa tarde, sou Plutão Bragaça.
Faço parte do sindicato dos enfermeiros, nesse momento do sindicato de saúde. Bom, com relação à pergunta que o Sr. Max fez, desafia tanto, porque o sindicato tem N problemas. Um dos nossos maiores problemas são os nossos colegas, que não colaboram. São que colegas que sim, não colaboram. são politizados e quando é na hora de irmos ao embate, muitos recuam. Esse é um dos maiores problemas que nós temos no sindicato. Mas isso tem a ver com a questão da formação ou a questão da mentalidade? Mentalidade. As pessoas mentem na mente que o facto dele ser de um partido ou do outro, o interesse que nós vamos discutir é só nosso. Mas o interesse é comum, é de nós todos. E também a troca excessiva dos responsáveis de serviço influencia muito. Porque os patrões, os responsáveis de serviço, nunca estão de acordo com as reivindicações. Mas são desafios que nós vamos enfrentar para poder superar este desafio todos. As outras pessoas partilham da mesma opinião que estão na plateia? Sim, pode utilizar a microfone. Sim, pode falar. Não, a senhora, nós queremos voz feminina. Oh. Sim, boa tarde. Sim, Boa tarde. Boa tarde. Eu também vou à palavra do enfermeiro. Não é fácil ser líder sindical. Eu faço parte do sindicato da Silvenda e Guarda de Janeiro. Não é fácil. Não é fácil para ser líder, não é fácil. A começar das nossas colegas não gostam mesmo de participar nada de sindicato. Porque têm medo, porque os patrões ameaçam. Se você ir, eu tiro você de trabalho. Mas nós vamos lutar. Vamos lutar e vamos vencer. Exato. Sei que não é fácil, no contexto, sobretudo, de um meio tão pequeno como o nosso e com muitos problemas. Mais alguém da plateia que quer? Sim, por favor. Muito obrigado. Chamo-me Emerson Espírito Santo Ferreira. Eu tomo a palavra para dizer que, no meu ponto de vista, há muitas questões, muitos fatores que influenciam nas atividades do sindicato. Muitas das vezes, por questão de mentalidade, há casos de falta de formação, porque pessoas não têm ainda essa cultura sindical, e, por outro lado, influência da entidade patronal. Recordo que, no ano anterior, quando os sindicatos reunidos tentaram fazer uma pressão ao governo no sentido de cumprir um acordo, chegou-se a um ponto em que algumas pessoas iam metendo na cabeça das pessoas que não devem participar nessa manifestação porque o sindicato já recebeu tantos bilhões e não vai fazer nada, então melhor não ir. E eram mesmo os nossos colegas que faziam isso. Eu já ouvi isto, é para melhor não ir. Já ouvi, não vai participar dessa manifestação. E então, pessoas perdem confiança no sindicato, logo não aderem. E isso também condiciona muito as ações do sindicato. E é preciso que se faça uma boa formação dos membros, é preciso também que se tente, fazer alguma coisa que mude a mentalidade das pessoas, porque as pessoas precisam ter uma cultura sindical para agir, para participar mais, para dar força ao sindicato, porque se não for assim, no fundo, a atividade sindical não vai ter êxito, por mais que se faça. Okay. Pois, de facto, existe esse problema, mas também acredito que um dos problemas que está na base desta situação é o voluntarismo. Sim. Qualquer sindicalista em São Tomé e Príncipe não ofere algum valor. Portanto, faz devido à sua atividade de cidadania. Exato. Participando. E, naturalmente, muitos não querem abraçar, porque nós sabemos que hoje, aqui em São Tomé, tudo é feito na base de troca. Se não houver dinheiro, então não vai. De facto, não é nada fácil
ser sindicalista em São Tomé e Príncipe quando não há uma contrapartida financeira. Não sei se vocês que são sindicalistas concordam comigo. Bem, em partes, não assim tanto. Ok. Mas assim, alguém que esteja ligado, portanto, não oferece um salário. Entendo assim, não é? Eu acho que a questão de remuneração propriamente dita não diria que é o obstáculo, porque o movimento sindical faz-se com os trabalhadores, com os funcionários. Se os trabalhadores, os funcionários da administração pública não têm aquela consciência de que eles devem honrar os seus compromissos, devem estar unidos para a defesa dos seus interesses, isto não tem nada a ver com o salário. Porque se o sindicato é forte, está organizado, vai defender os interesses dos trabalhadores. Naturalmente, uma das questões é a economia, é o salário, é o rendimento que esse trabalhador, ou esse funcionário deve oferir. Portanto, falando da classe dos dirigentes, aí sim pode-se pôr a questão do rendimento, porque os dirigentes sindicais não trabalham o tempo inteiro na organização. Aí vem a questão do voluntarismo. Mas se for os dirigentes, estou plenamente de acordo que é necessário de profissionalizar os quadros das organizações sindicais. Mas fora disso, são os trabalhadores, os funcionários, que devem dar força à própria organização, para que os seus direitos sejam salvaguardados. Por isso que no seio dos membros não se põe a questão do dinheiro. Por quê? Vejamos. Hoje, o rendimento que muitos trabalhadores e funcionários têm, embora não sendo muita coisa, mas dá-se graças ao movimento sindical. Nós damos exemplo do setor da saúde. Quando nós começamos a luta no setor da saúde, não se pagava piquete. Muitas coisas que eles não beneficiavam. Mas hoje, qualquer funcionário da função do setor da saúde tem um valor que recebe pelo piquete. E esse valor foi atualizando em função da luta do movimento sindical. Embora que não é tudo, mas se não fosse o sindicato, não teriam conseguido os ganhos que têm até agora. De igual modo, no setor privado, foi o movimento sindical que lutou para que houvesse a lei de fixação do salário mínimo. E esta lei é obrigada para todos os empregadores. Nenhum pode pagar o valor inferior ao que está na lei. Por outro lado, por isso que nós apelamos que tem que haver a solidariedade da União para continuarmos a lutar. Porque o salário mínimo nacional precisa ser atualizado. Mesmo a nível da função pública, é preciso lutar para que se consiga aquilo que foi acordado com o governo anterior. Agora, se todos nós cruzarmos os braços e dizer que não, ter medo, ninguém pode ter medo de ninguém. Por quê? Eu costumo dizer para as pessoas, o partido não enche o bolso de ninguém. O partido não dá a ninguém dinheiro para ir para o mercado. Eu não vi ninguém que mensalmente recebe do partido o dinheiro para fazer compra, para sustentar a família e tratar da saúde. Portanto, e ser militante de um partido está na Constituição. É um direito que confere a qualquer cidadão santomense. Mas isso não dá o direito de ele criar obstáculos no seio do movimento sindical, porque na hora da luta ele não participa porque meu partido está no poder. Quando estando fora do poder, exige luta porque está na oposição. O movimento sindical não tem oposição. O sindicato não é opositor de ninguém. É parceiro da entidade empregadora, seja ela privada, seja ela pública. Então, aí vamos sentar na mesa, discutir e encontrar soluções para trabalhadores e para o país e para a própria empresa. Porque quem tem mais interesse nos serviços são os trabalhadores. Porque se há um bom clima, há condições de trabalho, há um setor saudável,
que incentiva os trabalhadores, incentiva os funcionários. Naturalmente, todo mundo tem vontade de trabalhar. Exato. Perante as dificuldades, como é que os movimentos sindicais têm estado a resistir? De facto, quando sabemos que os membros que integram esses sindicatos não honram as suas competencias próprias. Relativamente a isso, a Unstep não tem esse problema. Felizmente, todos aqueles que são membros da organização pagam as suas cotas. Regularmente as cotas, porque a lei dá o direito de retenção na fonte. Por isso, aquele trabalhador, aquele funcionário que não paga a cota, ele não é membro. Porque ele, assim que adere ao movimento, à sua organização, no seu setor de trabalho, a lei dá o direito de proceder ao desconto chamado retenção na fonte. Portanto, não há motivo de um funcionário... Isto é em função da sua massa salarial, aquilo que ele recebe, ou há um teto específico definido? Porque cada organização, a nível da nossa central, foi acordado desde a fundação da organização que a cota seria 1,5 do salário de base do trabalhador. Não é sobre rendimento. Se ele ganha 1.500 dobras, ele paga por aí 15 dobras. E esse mais ou menos pode 22 dobras. Se ele paga 1.000 dobras, ele paga 15 dobras. Se for 1.000 dobras, em função do seu crescimento salarial, então, quanto mais for o salário, maior é o valor da cota. Exatamente. Eu perguntava ao Bertino Castro quais são os desafios que se colocam aos sindicatos nos próximos tempos. Bom, tendo em conta, muito obrigado, tendo em conta o rumo que estamos a ver ao caminhar a situação a nível mundial, com a carência e tudo quanto está em volta disso, e ao mesmo tempo aquela, passo a expressão, a ganância de cada vez os patrões terem mais lucros e terem mais vantagens em detrimento dos trabalhadores, nós sentimos que o desafio será cada vez maior. Porque, e outra coisa ainda que acrescenta a isso é a questão da politização. Hoje em dia, no caso particular em São Tomé, nós sentimos que é uma mentalidade em certas pessoas de alguma individualização. As pessoas tornaram-se um tanto quanto individualistas porque ele entende que se eu estiver lá desse partido, lá desse diretor, eu vou crescer. E não deixo o colega para trás. E essa situação está se agravando cada vez mais. O tipo de sindicato que eu, por exemplo, conheci no princípio, quando entrei no sindicato, havia mais união, havia mais aderência e havia mais a vontade, havia mais coletividade. Hoje em dia, sente-se que há muito mais individualismo. Por quê? Porque desde essa história que surgiu de que os partidos beneficiam isto ou aquilo, sobretudo no momento de campanha, onde as pessoas já conseguem entrar no emprego sem passar por concursos ou coisa e tal, porque o partido já pode colocar lá. Quer dizer, essas situações todas, a pessoa começa a sentir que ele não precisa de sindicato. E passamos a usar o sindicato como bombeiro. Só quando acontece uma coisa, é que sabem onde é que fica o sindicato. Mas, no princípio, as pessoas não preocupam com o sindicato. Portanto, eu sinto que, no futuro, nós teremos um desafio muito grande, teremos um desafio muito forte, e é preciso que os dirigentes sindicais sejam realmente dirigentes sindicais, não sejam lá no sindicato a fazer de conta que é dirigente, e os trabalhadores devem começar a saber eleger os verdadeiros líderes sindicais. Começar a eleger as pessoas com convicção e cultura sindical. Porque está-se a usar o sindicato, inclusive, como ponte. Nós já começamos a ver pessoas que hoje, ele, quando está de fora, ele luta, batalha porque ele quer chegar dirigente. E uma vez dirigente, só mudar de partido, ele já está no outro cargo político, deixou o sindicato. Isso mata o sindicalismo. Então, nós não estamos contra ninguém que cresça na vida, é normal. Estás a crescer, a estudar, tem nível, foi chamado para ocupar uma parte, está muito bem. Mas o que acontece é que a pessoa não deixa nenhuma estrutura organizada.
a pessoa pura e simplesmente deixa o sindicato. E isso tentará matar o sindicato. E vai acontecendo cada vez mais. E o apelo que eu faço é que realmente nós, os trabalhadores, temos que sentir que o nosso interesse está em jogo. O interesse da vida do trabalhador está em jogo. Então, os trabalhadores têm que começar a mudar a mentalidade e pensar que é necessário que ele ponha na prática a necessidade de ser salvaguardar os seus interesses pessoais. Vamos terminar, eu peço desculpas porque estamos a ser pressionados. Não sei se queria acrescentar alguma coisa, portanto, rapidamente, porque queria que fosse rápido, por favor. Ok, rapidamente só gostaria de dizer o seguinte, é necessário que haja nos próximos tempos maior resposta das autoridades. Eu falo às autoridades a todos os níveis, desde a administração do trabalho, da conciliação, até as autoridades judiciais, porque apesar de haver violação das leis, é preciso que as autoridades deem resposta a essas violações. Nós estamos a falar, por exemplo, nós temos a nível de Inspeção Geral do Trabalho e Direção do Trabalho, um número insuficiente de pessoas, de profissionais para dar resposta às solicitações. A nível do Ministério Público também, nós temos um departamento que prioritariamente trata de famílias e menores e que também cuida de questões laborais. Portanto, quer dizer que as questões laborais são sempre relegadas ao segundo plano. E nós também, a nível do próprio tribunal, nós encontramos uma secção que também é de comércio e trabalho, também que não há uma preocupação das autoridades para dar resposta rápida a questões laborais. Portanto, é necessário nesse sentido que o país, que todos possamos em conjunto ver que há essa necessidade para que nós tenhamos um trabalho digno de facto em Santo Tomé e Príncipe. João Tomás, queria dizer alguma coisa? Eu acho que o colega já citou. Também, da nossa parte, gostaríamos que apelar a todos os trabalhadores que haja maior união, maior solidariedade, e nós temos desafios fortes. Nós temos um compromisso que é a questão de salário, que está programado para 2023, 2024. Se as pessoas querem atingir esse objetivo, tem que haver união, porque nós conseguimos o que nós conseguimos no ano passado com outro governo, porque houve solidariedade, houve união, não obstante alguns constrangimentos, mas nós lutamos e nós conseguimos. E agora eu acho que nós devemos estar mais fortes, mais unidos, para atingir, para que seja respeitado o acordo que foi firmado com o governo anterior e que está publicado no Diário da República. Então, João Tomás, Albertino Castro, Damires Assunção, Fátima Maísa, muito obrigado por terem estado aqui connosco, a falar, portanto, do movimento sindical, numa altura em que se assinala o Dia Internacional do Trabalhador. Também agradecer aqui a plateia que esteve connosco. Esperamos que venhamos a ter mais oportunidades para falar do movimento sindical em São Tomé e Príncipe. E para si, telespectador, muito obrigado por ter estado connosco ao longo deste programa.